Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre priorizando o reino de Deus. Eu quero analisar com vocês, baseado nesse texto que nós lemos, algumas atitudes que nos levam a priorizar o reino de Deus em nossas vidas. Amados, o texto que a gente leu é um fragmento de um dos sermões mais famosos de Jesus, o Sermão da Montanha. Este sermão, ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E ao longo deste sermão, Jesus trata de aproximadamente 13 assuntos. E o nono dos 13 assuntos, ele fala sobre a ansiedade. E ao falar sobre a ansiedade, ele recomenda aos seus discípulos e à multidão que o ouvia a buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos seriam acrescentadas. Ou seja, Jesus está dizendo que nós não deveríamos colocar as coisas em primeiro lugar, mas sim nós deveríamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus deveria ser a prioridade, ou deve ser a prioridade na vida de todos nós que estamos aqui. Aproveitando o gancho, é bom ressaltar que essa mensagem, ela é muito atual. Aliás, como todas as mensagens bíblicas, né? Tem um pregador famoso que ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair semana que vem. E é verdade, ela é muito atual. Observem, por exemplo, não é o assunto que iremos tratar, mas Jesus fala da ansiedade, por exemplo, e ele vai falar sobre cuidados que o cristão tem que ter para não ser tomado de assalto pela ansiedade, que aliás hoje é um dos grandes problemas do homem moderno, né? A ansiedade, ela gera problemas cardíacos, gera problema de pressão, gera uma série de problemas, e os remédios que são medicados, né, pelos médicos da medicina comportamental, que tratam dos problemas relacionados a esses distúrbios do comportamento, essas doenças psicossomáticas, são conhecidos como ansiolíticos, né, que são os remédios que tratam da ansiedade. Então perceba como é atual o sermão de Jesus. Aí Jesus diz que, como eu estava dizendo, o reino de Deus é que deve ser priorizado. Porque se nós priorizarmos as coisas deste mundo, nós sofreríamos com a ansiedade. E é bom dizermos que, infelizmente, irmãos, muitos crentes sofrem com o problema da ansiedade. E com isso eu não estou dizendo que eu não tenho ansiedades, e que você também não tem, afinal de contas somos seres humanos, todo mundo tem ansiedade. O problema é quando a ansiedade, ela ultrapassa o limite da normalidade e acaba atingindo a nossa saúde. Então é nesse contexto que Jesus está falando. Então, quando alguém busca primeiro as demais coisas e coloca o reino de Deus em segundo plano, equivale a colocar a carroça à frente dos bois. E quando a pessoa prioriza demais as coisas aqui da terra, ela acaba sofrendo com isso. Isso acaba trazendo ou acarretando para a vida da pessoa algumas cargas muito negativas. E dentro do Evangelho hoje em dia, por exemplo, diante das ameaças teológicas que nós sofremos atualmente, muitos bombardeios teológicos, como é o caso da teologia da prosperidade e outras teologias que valorizam mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Então é muito comum que os crentes, de um certo modo, acabem sofrendo com ansiedade por causa das coisas da terra. Mas nessa noite, Jesus nos trouxe aqui para nos
incentivar, para nos ensinar, para nos encorajar a priorizar o reino de Deus, a priorizar as coisas de cima e não as coisas de baixo, a priorizar o mundo espiritual e não o mundo carnal, a priorizar as coisas perenes e não as passageiras, a priorizar aquilo que é eterno e não aquilo que é simplesmente terreno. Se quisermos ter uma vida de êxito ou de sucesso como cristãos, precisamos levar a sério esse conselho de Jesus, onde ele recomenda a cada um de nós a priorizarmos o reino de Deus. Mas, amados, o que é o reino de Deus? Bom, é bom dizer aos irmãos também, como introdução à palavra, que reino de Deus não são paredes, não são tetos, não é uma igreja arrumada, isso não é reino de Deus. Aliás, quando Deus criou Adão aqui na terra, escute isso para você entender o que é reino de Deus, porque estamos pregando sobre a prioridade do reino, ou priorizando o reino. Quando Deus criou Adão, Deus não criou a terra para que ele, Deus, reinasse na terra. Não criou a terra para isso. Ele criou a terra para que Adão governasse a terra. A ideia, quando você vai ler, por exemplo, você vai entender que Adão é a coroa da criação e que Eva é a coroa de Adão. O que é a coroa? É os finalmente. Então, Deus criou tudo e coroou com a presença do homem aqui. O propósito de Deus não era reinar aqui na terra, mas sim reinar dentro do coração de Adão. A ideia era de Deus dominava Adão e Adão dominava as coisas. Mas essa ideia caiu por terra. Adão infelizmente pecou e nós conhecemos a história e vem Jesus. Jesus aparece e antes de Jesus aparece João Batista dizendo: arrependei-vos, porque a vós outros é anunciado o reino de Deus. Aí aparece Jesus depois de João já dizendo o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, Jesus está dizendo que Deus, ele quer implantar na terra o seu reino. Mas o reino de Deus não é carnal, escute isso. Quando Pôncio Pilatos questionou Jesus, lá no Evangelho de João, Pôncio Pilatos falou: tu és rei? E ele disse: tu dizes isso porque tu fala de ti mesmo, porque tu ouvistes falar. Aí ele fala: mas então tu és rei? Ele fala isso: para isso eu nasci, disse Jesus. Aí ele disse: logo então tu és rei. Aí Jesus falou: mas o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos, que são os apóstolos, teriam lutado para que eu não fosse entregue nas tuas mãos. Logo, o meu reino não é deste mundo. No capítulo 17 do Evangelho de Lucas, Jesus disse assim: o reino de Deus não vem com aparência, para que ninguém diga ele está aqui ou ele está ali. E completou: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, Jesus morreu na cruz, irmãos, para reinar dentro de mim. Morreu na cruz para reinar dentro de você. Ele quer estabelecer o reino dele, o governo dele, o domínio dele dentro do seu coração. Aleluia! O trono que ele quer se assentar não é um trono de ouro, de marfim, de pedras preciosas, não. É o trono da sua vida, é o trono da minha vida. Então, quando nós observamos esse texto, Jesus fala assim: mas buscai primeiro o reino. Ele está dizendo: priorize o governo de Deus sobre você, priorize o reino de Deus sobre a sua vida. E aqui agora entramos no texto. Aí ele dá alguns conselhos para nós priorizarmos o reino de Deus em nossa vida. Agora olhe para o texto. Se você observar o versículo de número 33, ele começa com uma partícula conjuntiva aditiva. Observe que o texto vai dizer assim: mas. Perceba que esse mais aí não tem i. Se ele tivesse um i, ele seria uma partícula conjuntiva, né?
Desculpa, esse é uma partícula conjuntiva aditiva, ele é uma partícula conjuntiva adversativa, porque ele está negando a ideia anterior. Mas, aí ele diz assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aqui está a primeira lição. Priorizamos o reino de Deus quando? Primeiro, o buscamos. Priorizamos o reino de Deus quando o buscamos sobre nossa vida. Quando Jesus disse mais buscar, e essa palavra buscar aqui é procurar com diligência e insistência aquilo que se deseja. Procurar com diligência, diligência é cuidado, insistência é buscar insistentemente aquilo que você deseja. A melhor explicação que eu tenho na prática para isso é a mulher da dracma, lembra? A nossa pastora até pregou na terça passada sobre isso. A mulher perdeu a dracma dentro de casa, ela varreu a casa, acendeu a luz, fez o que tinha que ser feito, até encontrar. Aquilo é a busca que esse texto está se referindo. É fazer o que for necessário ser feito até encontrar. E assim tem que ser o reino de Deus na minha vida. Assim tem que ser o reino de Deus na tua vida. Busque sobre a sua vida o governo de Deus. Busque sobre a sua vida o reino de Deus sobre você. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 do livro de Colossenses, ele disse: se buscai as coisas de cima, que são de cima, e não as que são da terra. A palavra buscar, descrita por Paulo ali, é a mesma palavra por Jesus aqui. Então nós priorizamos quando nós buscamos o reino de Deus. E aí vem aquela velha e boa pergunta: o que é que você tem buscado na sua vida? Muitas pessoas buscam riqueza, muitas pessoas buscam status, muitas pessoas buscam fama, as pessoas buscam tanta coisa, mas não buscam o reino de Deus sobre você, não buscam o reino de Deus sobre a sua vida. Mas pastor, como é que o reino de Deus ele é buscado sobre a nossa vida? De duas maneiras, está no próprio contexto, basta você olhar para o versículo 10. Está no próprio contexto. O reino de Deus ele é buscado de duas formas. Primeiro, ele é buscado através da oração. Observe aí a partir do livro do capítulo, aí mesmo no capítulo 6, as pessoas se aproximam de Jesus e perguntam a Jesus como era que eles deveriam orar. E Jesus começa a ensinar para ele a partir do versículo, deixa eu ver aqui, a partir do versículo de número 9. Eu digo assim, ó: portanto vós orareis assim, versículo 9: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Sabe como é que você busca o reino de Deus? Através da oração. A maneira que nós temos de buscar o governo de Deus sobre a nossa vida, irmão, em primeiro lugar, é através da oração. O grande problema do nosso povo é que nós não buscamos mais o reino de Deus através de oração. Roda não traz o reino de Deus. Cantata não traz o reino de Deus. Show gospel não traz o reino de Deus. O reino de Deus ele é buscado de joelho na presença do Deus Todo-Poderoso. Quer ter Deus governando a tua vida? Quer ter Deus no trono do teu coração? Então coloca a cara no pó, busca o Senhor teu Deus e Ele vai reinar na tua alma. Oração. Aleluia. Lembra de Daniel? Daniel na cova dos leões não foi devorado pelo leão, sabe por quê? Ele buscava o reino em oração. Então busque o reino. A melhor maneira de buscar o reino é através da oração. Então não deixe de orar, porque a oração é a forma de você trazer o reino de Deus para dentro de você. A segunda forma de buscarmos o reino de Deus é através da submissão à vontade do rei. Continue no versículo 10. Olha o que o texto diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Irmãos, ter o reino de Deus em nossa vida, ou buscar o reino de Deus, é se submeter à vontade de Deus. Deus tem vontade, irmãos.
O apóstolo Paulo disse o seguinte no capítulo 12, versículo 2, lá do livro de Romanos, ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja boa, perfeita, e boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui ele está falando da natureza da vontade de Deus. A natureza desta vontade para nós, ela é boa, ela é perfeita, ou ela é agradável e ela é perfeita. O grande problema é: você tem feito a vontade de quem? Uma certa professora chegou em uma sala de aula e perguntou para um grupo de alunos o que é, aonde eles gostariam de estar dali a alguns anos. E aqueles alunos, em sua grande maioria jovens e adolescentes, começaram a dizer: eu quero ser juiz e trabalhar em um grande fórum, no centro de uma grande cidade do Brasil. O outro grupo começou a dizer: eu quero ser um advogado e ter um escritório de frente para o mar. O outro começou a dizer: eu quero ser psicólogo e ter um escritório em um lugar muito aconchegante. E aquela professora, ela disse o seguinte: que todos os anseios eram válidos, mas se eles não tivessem no centro da vontade de Deus, nada daquilo valia a pena. Eu quero dizer para você nesta noite, irmão e irmã que está aqui ouvindo essa palavra: busque o reino de Deus, é o conselho de Jesus. Priorize o reino de Deus. Agora busque dentro da vontade dele. Deus tem sempre o melhor para você. Tudo que Deus escolhe para a minha vida e para a tua vida é bom, perfeito e agradável para a glória dele. Ele tem o melhor para nós. Mas entrega o governo da tua vida na mão de Deus. Então nós priorizamos o reino quando nós buscamos. E o Espírito Santo vem aqui nessa noite para mim e você pergunta: você tem priorizado o reino? Você tem buscado o reino de Deus? Ou você tem buscado as coisas? Ou você tem sido daqueles crentes por aí afora que busca coisas e não reino? Você tem que meditar qual é a sua prioridade, aonde você quer chegar espiritualmente. E a palavra de Deus para nós aqui nessa noite é essa. Segundo, priorizamos o reino de Deus primeiro quando buscamos. Agora olha para o texto aí daí. Priorizamos o reino de Deus também quando o valorizamos em nossa vida. Continue na leitura. O texto diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Essa palavra primeiro aí, a palavra primeiro no grego é próton, significa estar à frente, está no princípio, está no destaque de valor. Ao mesmo tempo que aponta para uma prioridade, aponta para uma valorização. É interessante que aqui na Bíblia Sagrada, a partir do versículo 19 aí da sua Bíblia, vai estar escrito: não entesourem tesouro na terra. Está escrito aí: onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, aonde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o seu coração? O que é que você valoriza? Nós precisamos valorizar o reino de Deus. Priorizar o reino é valorizar a nossa vida. Nós valorizamos quando nós colocamos em primeiro lugar as nossas buscas. Quando Nicodemos foi ter com Jesus no capítulo 3 do livro de João, o Evangelho, a Bíblia diz que Nicodemos estabeleceu um diálogo com Jesus. Você lembra disso? Jesus fala para ele assim: necessário te é nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele vai passando com ele: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, o vento sopra onde quer, ouve sua voz, não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquilo que é nascido do espírito. Não vos maravilhei de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo, porque se não nascer da água do espírito, não poderás entrar no reino de Deus. Perceba, Deus está dizendo para ele o seguinte: Nicodemos, se você não nascer de novo, não priorizar o reino, não valorizar o reino, você não pode ver o reino. E pior ainda, Nicodemos,
Se você não vê o reino, você não pode nem entrar nele. Perceba que são duas cadeias diferentes. Uma ele vê e a outra ele não entra. O que isso em miúdos representa para nós? Você já ouviu falar para uma pessoa assim: olha, na minha igreja tem milagre, na minha igreja tem prodígio, então já vi milagre e prodígio? O pecador vai dizer o quê? Aquilo é charlatanismo, não é milagre coisa nenhuma, pastor enganando vocês, não existe milagre. Ele não nasceu de novo, por isso ele não pode ver o reino. Os milagres acontecem, mas ele não pode ver, porque a visão é espiritual pela fé. O médico vai lá, pega lá o atestado que antes era de doença, depois o paciente leva curado, e ele não consegue ver o milagre. Por quê? Não pode ver o reino. Mas aí Jesus diz assim: não pode entrar se não nascer de novo. Por quê? Jesus já chama para uma esfera mais profunda. Está dizendo o seguinte: quem nasce da água do Espírito, além de ver, participa também do reino. Ou seja, você não é chamado apenas para ver milagre, não. Você é chamado para reproduzir milagres também. Deus quer que você participe ativamente do reino. Deus não quer que você se alegre porque fulano, beltrano, ciclano profetiza. Deus quer que você se alegre porque você também profetiza. Deus não quer que você se alegre porque fulano pegou na mão de um paralítico apenas, que pegou na mão de um paralítico e se levanta e anda. Deus não quer que você se alegre apenas com isso. Deus quer que você se alegre também agarrando na mão do paralítico e dizendo para ele: levanta e anda. Deus quer que você se alegre. Deus não quer que você se alegre apenas vendo o outro ganhar almas, não. Deus quer que você se alegre ganhando almas também. Então nesta noite fica o apelo do reino de Deus. Valorize o reino de Deus na tua vida, e você vai participar dele ativamente. Deus vai te usar no reino dele para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Ele quer que participemos, mas para isso precisamos priorizar o reino de Deus, valorizando ele em nossa vida. Aí o texto aqui que nós lemos, ele bate muito bem em nós. Onde você tem tesourado? Qual é o seu tesouro? Porque onde estiver seu coração, aí está o seu tesouro, diz o versículo 21 da sua Bíblia. Aonde você colocar o seu coração, está seu tesouro. Aonde é que ele está? Então, se você coloca o seu coração no reino de Deus, aí você não apenas prioriza, como valoriza o reino de Deus na sua vida. Continuando agora, em penúltimo lugar, falando sobre priorizando o reino de Deus. Priorizamos o reino de Deus também em nossas vidas, quando buscamos ou quando vivemos a sua justiça. Continue na leitura. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que justiça é essa? O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por qual temos acesso também a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos nisso, disse Paulo. A justiça do reino de Deus é a justiça que Cristo praticou na cruz e nos deu pela graça. Então nós somos justificados, estamos na graça de Deus. E o que é que isso incide sobre a nossa vida? Incide sobre a nossa vida que quando priorizamos o reino, nós buscamos a justiça que há em Cristo e não a nossa justiça. Quando nós buscamos a justiça de Jesus, nós somos alcançados por essa graça maravilhosa. E a graça de Deus enche o nosso coração. E eu gosto de dizer isso quando falo sobre graça. Graça não é autorização para pecar. Não é. Quando alguém aceita Jesus, ele vai para a graça de Deus. Está na graça, justificado. As obras do Calvário justificou ele. Quando ele peca na graça, ele vai agora para a misericórdia. Abaixa o nível, ele vai contar com a misericórdia de Deus para levantá-lo de novo. Graça é poder do Espírito Santo para resistir ao pecado. É aquele indivíduo que antes, quando estava no mundo,
não conseguia ver um copo de bebida alcoólica que se sentia tentado a beber. E hoje, na graça de Deus, ele vê um copo de bebida alcoólica e para ele não está dizendo nada. Graça de Deus é que antigamente, quando você não era crente e alguém pisava no teu dedo mindinho, você soltava logo um palavrão, dava um pontapé, um coice, fazia qualquer coisa. Graça de Deus, agora pisar no seu dedo mindinho, você contar de 1 até 20 e dizer assim: eu te perdoo. Isso é graça, é a capacidade de resistir a dificuldades que antes nós não resistíamos. Por quê, irmãos? Porque nós estamos na justiça do reino, na justiça de Cristo Jesus. Sabe o que é graça? É você perdoar quem te ofende. Sabe o que é graça? É como disse o apóstolo Paulo, é você dar um copo de água fria, né? Alguém que tem necessidade de fazer o bem para quem faz o mal. Paulo fala lá em Romanos, fazer o bem para quem te faz o mal. Isso é graça. Nós recebemos esta graça de Deus porque Cristo nos justificou. Nenhum de nós aqui nos sentimos melhor do que ninguém. Simplesmente nós estamos debaixo da justiça de Deus manifesta pela graça de Deus. O diabo olha para mim, para você e diz assim: ele não tem mérito para ir para o céu, ela não tem mérito para ir para o céu, ele merecia ser condenado, merecia ser sentenciado, merecia se perder a eternidade. Mas Cristo mostra a mão furada diante do trono e diz assim: ele está justificado, Pai. Eu paguei um preço pela vida dele. Bendito seja o nome de Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você e eu fomos justificados. Essa é a justiça do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deixa eu falar só uma coisa sobre justiça e passar para o último item. Irmãos, não tem preço o nosso perdão. Não tem preço. Você não pode comprar Deus com dinheiro? Pode? Não pode. Deus não precisa de dinheiro. Você poderia dar, o homem mais rico do mundo poderia dar toda a sua fortuna, não compraria Deus. O perdão divino é dado pela graça. Fomos justificados pela graça. E estamos no reino de Deus, vivendo na justiça de Cristo Jesus. Os homens mais ricos do mundo poderiam até tentar, mas não conseguiriam. Por quê? É de graça. O perdão divino é de graça e nós alcançamos. Nós fomos justificados. Alguém pode dizer assim: olha, o Emerson pecou, o Emerson estava errado e tal. Ele vai falar assim: ele estava errado mesmo, ele pecou mesmo, mas está justificado. Sabe o que é justificado? Não tem nenhuma culpa, não. Ele está livre, está perdoado. Se Deus é por ti, se Deus te justifica, quem é que vai condenar você? Ninguém pode te condenar, ninguém. Se é o próprio Deus que diz: está perdoado, está justificado. Justificar é pagar tudo. Isso é justificar. Em último lugar, para terminarmos, irmãos, priorizamos o reino de Deus quando buscamos, priorizamos o reino de Deus quando o valorizamos, priorizamos o reino de Deus quando buscamos ou vivemos em sua justiça, e em último lugar, quando acreditamos na sua providência. Olha no final do texto da sua Bíblia: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí o final: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, priorizamos o reino de Deus em nossa vida quando nós acreditamos na providência de Deus. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas, pastor? Vamos lá, rapidinho, estamos terminando. Quais coisas, pastor? Quer ver um exemplo aqui? Eu vou ler salteado. Olha o versículo 25. Por isso vos digo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Agora, olha para o que está escrito aqui no versículo de número 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram,
De certo, o Pai Celestial bem sabe que necessitar destas coisas. É isso aí que é coisas. Que o texto está falando, todas estas coisas, são essas coisas aqui. O texto está dizendo o seguinte: se você buscar o reino de Deus como prioridade na sua vida, Deus vai acrescentar para você a comida, a bebida, a vestimenta e tudo que você necessita, como diz o versículo aqui de número 32. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Eu realmente nessa noite, escute, estou terminando, é o último item. Irmão, eu realmente não sei qual é a sua necessidade aqui nesse culto. É possível que você dobrou seu joelho e apresentou a Deus, quem sabe é uma cura, quem sabe é um emprego, quem sabe é uma questão na justiça. Eu realmente não sei. Mas uma coisa eu sei, tenho certeza, baseado no que o Espírito de Deus está nos revelando nessa noite. Se você priorizar o reino de Deus, Ele vai acrescentar isso que você está buscando aqui hoje. Ele vai dar para você aquilo que você veio buscar. Mas não coloque isso que você veio buscar na frente do reino. Priorize o reino. Isso aí, ó, olha para a sua Bíblia, no finalzinho do texto. Será acrescentado. Isso será acrescento. Virá como acrescento, porque o essencial você já tem. O essencial é o reino de Deus. É Deus dominando o seu interior. Quando nós falamos em interior, nós estamos falando das nossas razões, das nossas emoções, das nossas vontades. É Deus dominando a nossa razão, Deus dominando nossas emoções, Deus dominando nossas decisões. É Deus tomando conta do nosso interior. É Deus cuidando interiormente de cada um de nós, banindo dos nossos corações a ansiedade ou qualquer sentimento parecido. Se nós fizermos isso, meus amados, Ele vai acrescentar. Agora você precisa confiar na provisão. E eu pergunto a você: você confia na provisão de Deus? Então deixa de ficar ansioso, deixa de ficar ansiosa. Jesus, quando fala da ansiedade aqui, Ele chama a atenção para dois elementos da natureza: aves nos céus. Ele diz que as aves não plantam nem fiam, e o Pai Celestial as alimentam. Quanto mais a vós, ó homens de pequena fé. Ele fala assim: olha para os lírios dos campos, nem Salomão se vestiu como nenhum deles. Hoje eles existem e amanhã são lançados no fogo. Não tem vocês muito mais valores do que eles? Ou seja, Deus cuida de você, irmão. Deus cuida de você, irmã. Valorize as coisas espirituais. Busque ao Senhor teu Deus. Coloque o governo de Deus, coloque o Espírito Santo na tua vida como prioridade. E você vai ver que as portas vão se abrir. Você vai ver que Deus vai te dar vitória. Fica debaixo do sangue de Jesus, e a vitória vai chegar sobre a sua vida. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus.